Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula de 13 vídeos do nosso encontro e jornada ABC da Bruxaria Solitária. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin. E na nossa primeira videoaula é uma aula introdutória e teórica, cujo objetivo principal é você compreender o que é o Wicca e os seus principais conceitos, tanto para delimitar a Wicca de uma maneira generalista, como também para delimitar ela dentro de um paradigma solitário, que é o que nos interessa aqui nessa jornada. As referências e as páginas e capítulos dessa primeira aula, das bibliografias recomendadas, vão estar aqui na descrição do vídeo para você poder acessar e complementar a compreensão desse vídeo. O que é importante você compreender é que as videoaulas vão ser sempre um ponto de partida e nem sempre eu vou conseguir ou intencionalmente colocar para vocês tudo, porque é importante que vocês adquiram a disciplina de ampliar o conhecimento e aprofundar a jornada teórica e prática por vocês mesmos. Então é importante você ter essa compreensão e essa autorresponsabilidade. E na videoaula de hoje, que vai falar sobre a origem da Wicca, a gente também vai abordar um pouco os fundamentos da Wicca, crenças e práticas. Então o que você vai compreender hoje ou começar a entender hoje, sobretudo através das bibliografias e páginas recomendadas delas, que é o que é bruxaria, o que é paganismo, influências históricas, antropológicas e ocultistas na criação da Wicca, crenças da religião Wicca, práticas da religião Wicca. E o que é importante você compreender dessa primeira aula é que eu vou abordar isso num sentido muito mais conceitual. Por quê? É importante que você compreenda o conceito por detrás disso e tenha também a dimensão desse conceito que vai te servir até mesmo como um parâmetro crítico para poder compreender determinadas questões de crenças e práticas dentro da religião Wicca. Isso tanto de uma maneira mais generalista, como também de uma maneira mais específica, isso é, na prática solitária. Nessa primeira aula também eu vou recomendar alguns vídeos, alguns documentários sobre Wicca e bruxaria que são bem interessantes para você acessar e assistir, disponíveis aqui mesmo no YouTube de forma gratuita, para que você compreenda tanto essa bruxaria de uma maneira mais ampla, quanto essa questão e origem da história da religião Wicca. Então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, ok? A primeira coisa que você precisa compreender é entender que quando nós falamos sobre bruxaria, que esse é um conceito que é muito amplo e que ele pode ser visto e entendido de muitos prismas. E hoje até mesmo nós temos muitas práticas de bruxaria que não estritamente wiccanas, então é importante que você compreenda isso. No entanto, compreenda que a perspectiva de bruxaria que nós abordaremos aqui nesse caminho solitário, nessa jornada, é uma perspectiva wicana. A bruxaria, quando ela é compreendida dentro desse conceito amplo, ela pode ser compreendida como uma bruxaria histórica. E por bruxaria histórica, ela vai ser aquela bruxaria dedicada a pensar o fenômeno da Inquisição e como esse fenômeno Inquisição, na história humana, em especial Europa, produziu esse imaginário do que vem a ser a bruxaria. E aí há diversos autores, teses que valham a pena a sua leitura e a sua compreensão. E o livro História da Bruxaria, uma das nossas referências bibliográficas, vai te ajudar a compreender isso de uma maneira mais ampliada. Já quando falamos na bruxaria de um ponto de vista antropológico, nós estamos falando sobre uma bruxaria que vai ser um fenômeno encontrado em diversas culturas e povos da humanidade e vai estar muito correlacionado com a ideia de feitiçaria. Mais uma vez, no livro História da Bruxaria, você vai encontrar o conceito disso de uma forma mais ampliada nessa bibliografia que eu recomendo. Agora, quando falamos de bruxaria religiosa, isso vai ser um fenômeno que vai se debruçar um pouco, tanto na antropologia quanto na história, mas, sobretudo, vai ser um fenômeno moderno, isso é, de meados do século XX e também
com influências do final do século XIX através de alguns autores como Margaret Murray, Charles Leland, entre outros autores e também ocultistas, influências filosóficas e ocultas, aí do final do século XIX e início do XX. E ela vai estar estritamente relacionada a pensar uma bruxaria quanto uma prática religiosa, quanto uma prática espiritual, e ela vai se distanciar muito de uma ideia de uma bruxaria diabólica, de uma bruxaria como se pensou a Inquisição. Então é importante que você considere isso como ponto de partida desse conceito, que é o que vai nos levar e desembocar na criação da Wicca. Agora é preciso entender, então, a etimologia da palavra bruxaria e como ela também está relacionada como um sinônimo de Wicca, e Wicca, por si, como sinônimo de bruxaria. Claro que não de toda a bruxaria, pensando aí que há outros movimentos e reivindicações do que vem a ser bruxaria, ok? Mas, de um certo sentido, os autores Jeffrey e Brooks, em seu livro A História da Bruxaria, aqui na nossa referência bibliográfica, eles vão dizer que a etimologia da palavra bruxaria tem origem na tradução do inglês witchcraft, que vem witch, bruxa, mais craft, ofício. E o termo witch remonta ao anglo-saxão, com raízes no sânscrito e nas primeiras línguas europeias. No inglês medieval, a palavra wic deriva do antigo Wiccan, que significa praticar bruxaria. No alemão arcaico, a etimologia do termo remonta ao wi, que significa sagrado. Já a raiz wic, ou wicca, é associada à palavra sábio, devido à visão pré-cristã de que as bruxas detinham a sabedoria. O termo Wicca, por sua vez, vem do inglês arcaico, wick, que significa girar, dobrar e moldar, sendo também relacionado a palavras do indo-europeu e do anglo-saxão, com significados ligados à magia e sabedoria. Bom, essa é uma etimologia que os autores propõem em seu livro. Só um adendo e uma correção que eu gostaria de fazer nesse termo etimológico, a ideia de girar, dobrar e moldar vai estar muito relacionada, mas é uma ideia do que a Wicca propõe dessa etimologia, tá? Então é uma ideia muito mais de uma fundação mítica, de uma fundação de explicação a partir da Wicca. Os autores, Jeffrey e Brooks, eles não trazem isso exatamente no livro, tá bom? Então só um adendo para vocês. Essa explicação que eu dei é a partir do livro e não literalmente do livro deles, ok? Agora nós precisamos compreender outro tema que atravessa e compõe como um pano de fundo filosófico, cosmológico a religião Wicca, que é o paganismo e ou o neopaganismo. E pagão é um termo que vem do latim pagos, paganos, que quer dizer aquele que vive no campo ou aquele que está ligado à terra. Sendo assim, a palavra pagão tem uma referência com o território rural e, por sua vez, quer dizer culturas relacionadas ou religiões ou práticas relacionadas que então vão estar centradas a sua espiritualidade, a sua cultura na terra, nos ritmos da terra, no culto à natureza, na centralidade da ciclicidade da terra, enfim. E esse termo pagão foi usado também pelos romanos para se referir aos habitantes do campo, mas também depois foi acrescentado e colocado pelo cristianismo para determinar quem era cristão de quem não era, portanto, quem não era cristão era considerado pagão. Tá? E o neopaganismo hoje é um novo paganismo, ou seja, esse neo de novo, né, novo paganismo, neopaganismo, ele vem a ser um conceito para poder englobar práticas que vão tentar reconstruir, não do mesmo jeito que era antigamente, porque isso é impossível, mas até dentro dos novos paradigmas, né, da nossa sociedade atual, do nosso tempo, propor um novo paganismo, a partir de ideias, a partir de questões arqueológicas, de inspiração, numa ideia realmente de reconstrução. Então a Wicca, ela nada mais é que a Wicca, a bruxaria Wicca, enfim, nada mais é que uma religião neopagã, dentro de uma denominação neopagã. E dentro desse termo guarda-chuva, que é o neopaganismo, outras religiões também cabem, que são conhecidas como pagãs ou neopagãs na atualidade, que é o helenismo, o druidismo, a satru, o quemetismo e tantas outras práticas e religiões que nós temos na atualidade e que muito também pôde existir com essa criação e essa popularização da religião Wicca, como você vai ver que o autor Claudinei Prieto aponta em uma das referências bibliográficas indicadas como ponto de partida desta aula. Agora é importante a gente compreender as influências para a criação da religião Wicca. A Wicca ela vai ser criada por Gerald Gardner, um funcionário público inglês,
que ele vai criar essa religião lá na Inglaterra, e ele vai criar a religião a partir de 1940 a 1950. E há um detalhe que é bem interessante, porque até 1951, na Inglaterra, ainda havia uma última lei inglesa que criminalizava a prática da bruxaria. Né, o fato de terem bruxas a partir da criação de Gardner, que eu quero dizer a partir da criação de Gardner, é que o grupo no qual ele se diz ter sido iniciado em New Forest existia, mas precisava existir nas sombras. Então a Wicca não era conhecida como uma religião como ele propõe nessa fundação mítica da Wicca. Todos esses termos que eu estou falando vocês vão compreender tanto no livro História da Bruxaria, como também no livro do Gilberto de Lascaris, na parte introducional e também histórica que ele conta dos 3 movimentos e ondas da criação da Wicca, como também que o Claudinei Prieto aponta no seu livro Wicca para Todos, tá? Então eu não vou me estender nisso, eu vou deixar que você descubra e compreenda isso por você mesmo. Então a gente vai ter a primeira criação, o movimento da Wicca entre 1940 e 50, que é o estágio embrionário, criativo, os primeiros textos, os primeiros rituais, paradigmas da Wicca pelo Gardner. Em 52 a religião se torna pública, em 1952, através da publicação do livro A Bruxaria Hoje, do Gerald Gardner, que ele traz a religião de uma maneira explicada, propondo e dizendo que a religião estava viva da antiguidade pagã e que sobreviveu à Inquisição. Isso é dentro de uma fundação mítica da religião. Depois, a religião Wicca, através dos seus iniciados, primeiros iniciados, vai migrar para os Estados Unidos, e isso vai ser um ponto muito importante de virada da religião, porque é quando ela se torna muito mais popular e diferente do território inglês, que ela chega nos Estados Unidos em 1969, pelo um dos iniciados do Gardner, que é o Raymond Buckland, que é um dos autores que nós vamos estudar aqui também. E ela então toma um outro corpo, uma outra ideia, sobretudo nessa questão solitária do faça você mesmo. Claro que alguns autores aí já apontavam para isso, e que eram muito próximos a Gardner, também se distanciaram por conta de conflito de ideias, como a Doreen Valiente, por exemplo, que também propunha uma bruxaria solitária, um faça você mesmo. Então, por volta de 1990, mais no final de 1990, a Wicca se populariza aqui no Brasil também, que é quando nós vamos ter os primeiros movimentos, as primeiras figuras de proeminência da Wicca, como Claudinei Prieto, por exemplo. Então nós temos esse movimento que chega até aqui o Brasil, então, e vai se desenvolver. Então é importante a gente entender que essa Wicca que nós recebemos aqui no Brasil, ela vai ter uma influência muito mais direta dos Estados Unidos do que da Inglaterra em si. Então é um caminho até chegar aqui no Brasil, ok? Então nós podemos definir alguns pontos da criação da Wicca, que é 3 ondas ou 3 movimentos da criação da Wicca, que nós podemos chamar de bruxaria pré-Gardner, que vai ser antes desse período de 1940 e 50, e vai ter influência de antropólogos, folcloristas, romancistas, e também de escolas ocultistas, como a Golden Dawn, por exemplo, a maçonaria, a Rosa Cruz, toda essa gama de escolas ocultistas e esotéricas que estavam em voga já desde do século XIX, sobretudo ali na Inglaterra, que vão trazer esse corpo mais esotérico e teórico que a Wicca bebe até hoje. Então a gente vai ter esse primeiro start, sobretudo com as ideias e teses de Margaret Murray, tanto que ela faz a introdução e o prefácio do livro do Gardner, A Bruxaria Hoje, porque a tese de Murray foi muito importante para esse reavivamento, porque é através dessa tese que ela vai propor que a bruxaria, né, nessa ideia diabólica que a Inquisição dizia e tratava, era na verdade uma religião de um culto a um deus da fertilidade, a uma deusa lunar, e que as bruxas eram na verdade adoradoras e seguidoras de uma antiga religião pagã que sobreviveu no período da Inquisição. Então essa é a proposta. Claro que essa tese depois foi refutada por historiadores, então ela não tem uma veracidade do ponto de vista histórico, né? Mas ela funcionou como uma narrativa a partir para poder criar o Wicca, uma narrativa até para poder pensar que a bruxaria poderia sim ser uma outra possibilidade, porque havia sim uma magia folclórica na Europa, uma feitiçaria, uma prática, mas a ideia que ela defende é que haveria então uma linearidade, um segredo, né, que foi passado de geração em geração de uma maneira oculta, e que isso serviu como base para a Inquisição perseguir, enfim. Aí vale a pena ler até as obras dela, O Deus das Bruxas, o culto das bruxas na Europa Ocidental, enfim, que vai ser até citado nessas bibliografias que eu trouxe a vocês. E depois nós vamos ter então um movimento que vai ser uma segunda onda, que é a bruxaria de Gardner, que vai ser exatamente essa bruxaria criada entre 1940 a 1950, e que ela torna-se pública então em 52 pelo livro A Bruxaria Hoje. Então essa é a bruxaria formatada e pensada a partir de Gardner,
mas com essa influência muito murrayista, isso é, de Margaret Murray. E depois nós vamos ter, então, uma bruxaria pós-Gardner, que é justamente essa bruxaria que começa a sair desses paradigmas de Gardner, sobretudo aí na década de 60, com outros iniciados, outras pessoas também querendo reivindicar esse lugar da bruxaria. E aí nós temos aí alguns nomes, como o Alexanders, por exemplo, e o seu grupo. Enfim, há um outro processo que começa a ser uma bruxaria pós-Gardner e que ganha um contorno muito mais definido quando chega nos Estados Unidos. Então hoje nós podemos até dizer que nós estamos já vivendo uma quarta onda da Wicca, que é a Neo-Wicca, uma Wicca que já pensa por ela mesma, muitas vezes até um pouco alienada dessa parte histórica. Eu gostaria de indicar para vocês uma leitura que não cabe aqui na nossa bibliografia de uma maneira direta, mas indireta, que é a leitura da tese de doutorado do Celso Tercetti Filho, que é Um Bruxo e o Seu Tempo, que ele vai contar uma bibliografia do Gardner e compreender como que a história do Gardner, né, a própria história de vida dele, quem foi esse homem, possibilitou a criação da Wicca, né? Até porque não temos como separar muito o criador da obra, enfim, né? Claro que a gente pode fazer essa separação de um ponto de vista mais amplo, mas de um ponto de vista específico, o Gardner foi uma figura interessante por ele mesmo, e a partir dele a gente consegue pensar como a Wicca foi formatada. Então vale a pena a leitura dessa tese, até para compreender quem é essa figura Gardner. E existem alguns elementos da história de vida do Gardner que é exatamente produtor dessa Wicca. A gente pode pensar que o Gardner, né, pensando em alguns pontos que vale a pena a sua ampliação, ele teve uma infância em comum, né, ele por um problema de saúde desde a infância ele precisou estar mais em contato com a natureza, viver em países com um clima mais tropical, mais ensolarado, que é a Inglaterra, então isso permitiu ele um contato já com outras culturas, viagem. O fato dele ser um funcionário público inglês trabalhando em plantações de chá na Malásia permitiu que ele entrasse em contato com outras culturas e religiões não eurocentradas, num cristianismo. Então isso permitiu ele ter uma outra ideia e uma dimensão, entrar em contato com temas como meditação, ideias de magia, de transe, símbolos, rituais outros, tudo isso permitiu que ele pensasse outras coisas e de uma forma direta e indireta incorporasse isso na prática wicana. Ele também tinha um interesse muito grande por armas e facas, tanto que ele escreveu uma tese antropológica autodidata que lhe rendeu um certo prestígio. Ele também era fã do naturismo, o que isso propõe na sua primeira ideia de que as bruxas eram praticantes de sua religião numa forma de um certo nudismo, que ele vai chamar, que nós vamos chamar na Wicca, isso vestir-se de céu, sobretudo dentro da Wicca tradicional. Ele tinha um senso nacionalista e ele buscou impregnar na Wicca esse senso de nacionalismo, isso é, uma religião originária, como ele imaginava e propunha em sua mítica fundadora da Wicca, que a Wicca era uma religião originária da Inglaterra, né, a bruxaria. Então tinha um certo senso de nacionalismo. E outra questão que foi muito importante para o Gardner foi o interesse pelo oculto, pelo ocultismo, pelo esoterismo, pela magia, pelo folclore, e isso também ajudou ele a criar a Wicca e a pensar nesse processo dessa bruxaria. Agora nós vamos abordar um pouco a partir desses paradigmas. Percebam que a Wicca, ela é uma religião, então, que propõe uma bruxaria religiosa, fundamentada em um paganismo, e por isso ela traz paradigmas que são diferentes de religiões de berço judaico-cristãs. Então são cosmologias totalmente distintas. E para a gente poder viver isso de uma forma mais íntegra, é necessário que a gente possa fazer essa compreensão em nós mesmos e ter essa percepção, essa desconstrução. E também ela é uma religião que vai tomar para si, de berço e de herança, muitas influências do ocultismo ocidental, um pouco do oriental, do esoterismo, dessas escolas, principalmente escolas relacionadas à ideia de uma magia cerimonial. Então há um berço disso na Wicca, que a Wicca bebe dessa fonte até hoje, como vocês vão compreender nas leituras e também nos vídeos que eu for trazendo para vocês. Então esse é um conceito muito central na Wicca que vocês precisam compreender. Por isso, então, as nossas práticas vão estar muito relacionadas também, ou parecer muito, se assemelhar muito, mesmo que seja uma religião, a ideias e crenças e práticas e filosofias do ocultismo e do esoterismo, e está muito relacionada à magia, enfim. Então é importante lembrar e considerar isso o tempo todo no seu processo, ok? Bom, nós poderíamos, de uma maneira conceitual, definir as crenças e práticas e a cosmologia wicana a partir, até usando um termo da Margaret Murray, que a bruxaria se dividiria então numa bruxaria devocional, isso é, a Wicca, ela é uma religião, ela possui uma devoção a uma deusa e a um deus, ou a um panteão de deuses, aí pensando em diversas tradições, e isso implica não apenas um exercício devocional, rituais devocionais a esses deuses, de culto à natureza, mas também um exercício sacerdotal. Então,
Tornar-se bruxa e bruxo nesse sentido, dentro dessa cosmologia wicana, é também tornar-se e também passar por um processo de desenvolvimento que é se tornar um sacerdote e uma sacerdotisa. Talvez isso num caminho solitário não fique tão explícito ou claro por você estar vivenciando só você com você mesmo, mas isso dentro de uma tradição e um coven fica muito bem delimitado e demarcado, ok? E aí é um outro aspecto dessa bruxaria, a partir de Murray, por exemplo, que é uma bruxaria operativa. E essa bruxaria operativa vai implicar na prática da feitiçaria, da magia, usando elementos da natureza ou de uma magia natural, velas, cristais, danças, cânticos, poderes psíquicos do corpo ou de habilidades psíquicas do corpo. É importante que vocês compreendam que na prática da religião Wicca não existe nenhum tipo de sacrifício animal ou de sangue, e aí isso não é uma crítica a religiões que fazem isso, ok? É mais um sentido de vocês compreenderem e entenderem que na Wicca não há esse paradigma. Nós tiramos a nossa energia para a prática da feitiçaria, da magia de outros modos, de outras maneiras, de outros métodos, mas ela existe e ela é feita dentro do ritual. E muitas vezes essa parte devocional e de feitiçaria, de magia, se mesclam e se misturam, ok? É importante que você compreenda isso também. Então nós vamos ter outra faceta da Wicca, que ela é uma religião iniciática, e aí é um termo um pouco problemático quando nós ampliamos para outros lugares, e restringindo e saindo um pouco desse lugar coven tradição, que iniciático também pode ser pensado que a Wicca é uma religião de metamorfose, de autoaperfeiçoamento e autodesenvolvimento. E a iniciação pode ser encarada tanto no sentido estrito de um ritual que demarca a sua entrada formal em um grupo e na religião, ou seja, né, há um marco, há uma transição, há um rito de passagem, de morte e renascimento simbólico, mas é também iniciático do ponto de vista de propor essa transformação, ou seja, quando nós vivenciamos a Wicca de uma maneira fundamentada, séria e comprometida, invariavelmente nós vamos ser atravessados por esses conteúdos e nós vamos mudar a nossa percepção, sobretudo da nossa relação com a natureza, da nossa relação com as divindades, enfim, e isso vai gerar em nós um processo de metamorfose, e isso vai gerar invariavelmente um autoaperfeiçoamento e autodesenvolvimento. Só que isso não vem de uma maneira gratuita. O que eu quero dizer gratuito vai exigir de você um treinamento, uma aplicação, né, um querer se desenvolver também. É isso que eu quero dizer, tá? Então é importante que você entenda que isso também vai exigir de você um autotreinamento, que é um pouco que a gente vai fazer aqui nessa jornada, mas é também um pouco do que você, um pouco não, muito que você encontra nas iniciações de uma tradição e num coven. Outra questão que você vai encontrar nesse processo é a questão do matricentrismo. Nesse processo não, né? Na cosmologia wicana, é a ideia do matricentrismo. A Wicca ela é uma religião matricêntrica, ou seja, não apenas a figura da deusa, mas da mulher e do feminino vai ser central na prática da religião. Talvez você não vai ter a dimensão disso muito se você for um homem e praticante solitário da Wicca, né? Se você for um bruxo solitário, no caso, mas você vai se referenciar muito disso a partir do culto à deusa, mas ela é uma religião que, sobretudo numa ideia de coven, sobretudo de um coven tradicional, a presença e a figura da sacerdotisa e da alta sacerdotisa é central nos rituais, e ela espelha exatamente a figura da grande mãe, a figura da deusa. Isso não quer dizer que não há a presença, né, do sagrado masculino, do Deus, dentro das práticas Wicca. Há. E muitas vezes isso é equilibrado em algumas práticas e tradições, no caso na minha tradição, a tradição de Talezinho, isso é muito equilibrado, mas há um enfoque sempre muito grande na deusa, no feminino, no matricêntrico, né? A deusa como centro, por isso que ela é uma religião matricêntrica. E isso produz em nós outras ideias, outra cosmologia, outra referência de mundo diferente do patriarcado religioso, como no judaísmo e cristianismo, por exemplo. Por ser uma religião centrada na Terra, isso é um paganismo, a Wicca vai então olhar a Terra como sagrada. A Terra não só no sentido literal de Terra, mas a Terra como um todo, a natureza, o espaço à nossa volta. E por natureza, nós precisamos lembrar que também somos natureza. A natureza é nós e nós somos a natureza. Essa diferenciação, essa separação é muito mais uma ideia industrial, moderna, né, que é uma racionalidade, um instinto, é muito mais algo atual do que já foi outrora. E é importante que você pense que, por ela ser centrada na Terra, então, ela segue uma sazonalidade, ou seja, há uma metamorfose que é reconhecida e honrada e praticada através de ritos de passagem, ritos devocionais na Wicca, que são ritos devocionais que vão ser chamados de sabás, esbás, que vão marcar as mudanças das estações do ano, isso é, primavera, verão, outono e inverno, que vão ser divididos em 8 sabás,
E aqui até no canal Minha Vida de Bruxo você vai encontrar vídeos explicando sobre isso. E há também ritos de passagem sociais que vão marcar casamento, nascimento, funeral, enfim, todos esses processos também. E há também as celebrações dos esbás que vão se referir às luas cheias e luas novas, ou às fases lunares, tá bom? E isso pressupõe então que a Wicca é, por excelência, uma religião cíclica. Esse é um fundamento importante. A Wicca, ela é uma religião cíclica. E por ela ser cíclica, ela propõe então, nessa lógica dela e nessa cosmologia, que ela também é uma religião reencarnacionista, assim como outras religiões da antiguidade pagã e da atualidade, como o espiritismo kardecista, só que de maneiras e enfoques diferentes, que é importante você compreender isso. Mas ela é uma religião reencarnacionista porque ela é cíclica, ou seja, o nosso corpo é um corpo que um dia vai morrer, mas é também a possibilidade da nossa alma, da nossa ânima, da nossa energia vital se liberar e renascer, retomar a natureza novamente, voltar a um princípio criador e que cria-se novamente, ou seja, uma ciclicidade. A reencarnação, até para alguns wiccanos, é interpretada de maneiras diferentes, não existe um dogma sobre isso, tá? E por isso ela nos torna, né, nessa cosmologia, uma religião que é ecocentrada. Olha que interessante. Ela é centrada na natureza e ela vai olhar essa ecologia, esse lugar holístico, uma coisa afeta a outra. E isso pressupõe em nós até princípios éticos. Princípios éticos no sentido de que é um dos princípios éticos maiores da Wicca, é faça o que desejar se a ninguém prejudicar. Por quê? Porque é um princípio de entender que a minha postura, o prejudicar alguém, não é apenas prejudicar alguém, é prejudicar todo o equilíbrio de uma ciclicidade. Então é importante pensar sobre essa questão. Bom, então essa foi a nossa primeiro vídeo aula estrita, né, propriamente dita, da nossa jornada ABC da bruxaria solitária. E a primeira lição que você deve fazer é realmente ler essas bibliografias indicadas aqui na descrição do vídeo, os capítulos e páginas específicas, e você então compreender todas essas dimensões do que eu estou trazendo para você, até para que você comece a perceber e compreender se a Wicca é realmente sua jornada, se não é a sua jornada, enfim. É importante que você tenha essa dimensão e também compreenda esses paradigmas, essa cosmologia, essas fundações, essa origem, essa história. Então é a primeira lição. A primeira lição de qualquer bruxo é compreender o pilar do saber, ter a sabedoria, o conhecimento, antes de querer fazer qualquer coisa, tá bom? Então até uma próxima aula, um próximo encontro, bons estudos, boas reflexões e até logo.